Terrifier nos trouxe um dos vilões mais perturbadores dos últimos tempos, Art, o Palhaço. Foi através dessa franquia que Damien Leone nos apresentou cenas de violência extremas e mortes brutais, inovando o gênero e elevando o gore a outro nível. O filme ficou famoso por suas mortes chocantes e grotescas, fazendo pessoas em várias sessões de cinema passarem mal. E é por isso que hoje nós iremos revisitar a saga Terrifier. O filme começa com uma jornalista apresentando um programa de televisão, entrevistando uma garota com o rosto deformado, que foi a única sobrevivente de um massacre cometido por Art, o palhaço assassino. E nisso elas discutem a suposta morte dele, e quando a vítima diz que tem certeza que ele está morto, a TV é quebrada. E vemos que quem estava assistindo esse programa era o próprio Art. Após a entrevista, vemos a apresentadora no seu camarim, falando no celular com alguém, que o programa foi um grande sucesso de audiência, enquanto debocha da aparência da vítima, que para surpresa dela, estava ali ouvindo tudo. E nisso a mulher acaba surtando e matando a apresentadora. Em paralelo a isso, conhecemos duas garotas meio embriagadas voltando de uma festa, chamadas Dawn e Tara. Enquanto elas discutem quem vai dirigir o carro e se elas vão passar em algum lugar para comer ou não, elas acabam chamando a atenção de um palhaço um tanto quanto peculiar, que passa a encará-las. Mas é claro que a Dawn, que é a mais insuportável das duas, vê o palhaço e simplesmente zoa com a cara dele. Ei, gatinho! Para com isso. Minha amiga Eu quer vou seu te matar, número. para com isso. Após isso, elas decidem ir a uma pizzaria para comer alguma coisa. Mas é claro que não demora muito para o Art aparecer por ali também. E em vez das duas acharem meio esquisito a situação, não. A Dawn decide que vai simplesmente sentar no colo do palhaço e tirar umas selfies com ele. Boa, essa é realmente a melhor decisão. E após isso, ele se levanta e se retira. Mas acontece que pouco tempo depois, o dono do local percebe que tem algo de errado nisso e vai atrás dele. E desesperado, ao ver o que ele viu, ele expulsa o palhaço dali. Leva essa porcaria daqui e não volta mais! E é nesse momento que pensamos, o que será que esse cara fez? E eu te digo, ele fez merda. Ele literalmente fez merda, ele foi no banheiro do estabelecimento e cagou por tudo, no chão, nas paredes, e ainda escreveu o nome dele. O cara é um artista. E sem entender muita coisa, as garotas vão embora. Porém, ao chegarem no carro, elas percebem que o pneu está furado. E nisso a Tara liga para sua irmã, a Vicky, e pede para ela buscar ela e a sua amiga. No entanto, enquanto elas esperam, vemos que o Art voltou lá no restaurante em busca de vingança, e então mata brutalmente os funcionários que trabalhavam lá. Após isso, Tara acaba ficando com vontade de ir ao banheiro, e pede para um rapaz que estava trabalhando na dedetização de um prédio se ela pode usar o banheiro. O cara fica meio assim, mas acaba deixando. Esse cara é ainda mais esquisito que aquele palhaço. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Mas o problema de tudo é que enquanto ela encontra o banheiro mais sujo que eu já vi na minha vida, a Dawn escuta no rádio sobre os assassinatos da pizzaria que elas acabaram de sair. Só que pra mim essa cena acaba tendo um ar meio cômico, porque tipo, os assassinatos aconteceram uns 15 minutos atrás, e o cara do rádio já sabe todos os detalhes possíveis sobre o palhaço, cara, é incrível. E se está em busca de um homem alto e magro que anda vestindo uma fantasia de palhaço preta e branca e que carrega um saco de lixo grande. Tá me zoando. E é nesse exato momento em que ele aparece do nada, entra no carro e só escutamos os gritos da Dawn, o que é sinônimo de alegria pra quem assiste esse filme, porque que personagem insuportável. Porém, mesmo gritando, ninguém escuta ela. O nosso brother carecão não escuta nada porque ele tacou uns fones nos ouvidos, e a Tara porque tá longe. Ela entrou pra usar o banheiro, aparentemente desistiu pela cara dela e simplesmente decidiu que iria explorar o lugar, porque sim. E nessa pequena aventura sem sentido, ela acaba encontrando uma maluca que pelo jeito invadiu o prédio, que tem uma filha boneca. Sim, ela chama uma bonequinha de filha. E após uma conversa super esquisita, ela consegue se livrar da mulher. Porém, ela acaba dando de cara, adivinha com quem? E nisso ela passa a ser perseguida pelo palhaço, que acaba conseguindo derrubá-la no chão, e quando ele está prestes a terminar o serviço, ela acerta ele e sai correndo, e encontra o nosso amigo Careca. Ela pede ajuda, mas o queridão ali ainda estava de fone, e acaba não escutando nada.
Dessa forma, o Art pega ela e apaga a garota com uma mini seringa. Quando ela acorda, ela se depara presa e amordaçada em uma cadeira. E tudo que ela consegue ver é um lençol velho pendurado em sua frente, até ela olhar para o lado e ver o Art, que de uma forma sádica assusta a garota de todas as formas possíveis com as suas ferramentas de tortura, até finalmente revelar que quem estava por trás daquele lençol velho era a Dawn, completamente amarrada de cabeça para baixo. E nisso ele decide que simplesmente vai cortar a garota ao meio, e faz isso na frente da Tara, e tudo que ela pode fazer é assistir e gritar. Mas enquanto o Art está empolgado cortando, ela acaba conseguindo se soltar e golpear o palhaço várias vezes com uma madeira. Só que em vez de continuar batendo no palhaço desgraçado até a morte, não, ela para. E aproveitando essa oportunidade, o Art tira uma arma não sei da onde e dá um tiro nela. Isso é algo muito legal sobre esse personagem, pois diferente dos outros assassinos slashers, como Michael Myers ou Jason, ele usa armas de fogo e o que vier pela sua frente para atacar as suas vítimas. E então o Art descarrega a arma em Tara. Enquanto vemos ele tranquilamente indo procurar mais munição, vemos a irmã dela, Vic, chegando no local, já que ela havia chamado a irmã por conta do pneu furado. E nisso ele acaba encontrando o celular de Tara e atrai a irmã dela para dentro do prédio. Mas antes de atacá-la, infelizmente ele pega o nosso querido careca. Após isso ele atrai a maluquinha da boneca e se faz de bonzinho para ela, até que ele ataca ela também. E aí o Art despiroqueia, ele arranca o scalp e a pele da mulher e começa a se passar por ela. E aí começa uma das cenas de perseguição mais loucas que eu já vi em um filme de terror, porque vemos o Art desse jeito meio suspeito perseguindo a Vic, até que ela se esconde em um armário. E antes que o Art pudesse pegá-la, ele escuta uma buzina de um dos colegas do nosso amigo com uma calvície avançada, que chega ali, não vê movimento de ninguém, aparentemente tudo normal, tirando um aviso de fique fora escrito com sangue. Ele então permanece tentando chamar o colega, até que o Art aparece e também o mata, ao mesmo tempo em que vemos a Vic encontrando o que sobrou da sua irmã. Em vez de aproveitar a oportunidade para fugir, o que dá tempo do Art aparecer e começar a atacá-la novamente. E quando ela tá prestes a morrer, ele, o homem com queda de cabelo, ressurge e apaga o palhaço. E você deve estar pensando, esse é o fim do Art, né? Finalmente eles, 2 contra 1 que tá apagado, eles irão matá-lo. Não, eles decidem dar as costas e ligar para a polícia. E adivinha o que acontece? O Art aparece e agora o carecão realmente vai jogar no Vasco. A Vicky então corre e se esconde numa garagem, o Art invade com uma caminhonete e atropela ela. Ele não tem limites. E como se não bastasse, ele começa a se alimentar da carne do rosto dela. E então a polícia chega e aponta a arma para o Art, e ele simplesmente saca sua arma e atira em si mesmo. Pouco tempo depois, acompanhamos seu corpo no necrotério. Porém, quando o cara vai abrir o saco que está o corpo, ele está vivo. Sim, ele está vivo, provando que ele não é um ser humano normal, e sim algo sobrenatural. E após ele matar o legista, um ano depois vemos a única sobrevivente desse massacre, a Vicky. E aqui descobrimos que ela era a garota com o rosto deformado. Terrifier não teve uma recepção muito boa da crítica, e nem teve seus dados de bilheteria muito bem divulgados. Então não se sabe o quanto que esse filme fez de dinheiro ao certo. Mas, mesmo que muitas pessoas ainda não tivessem assistido o filme, todo mundo já tinha visto a cara desse palhaço em algum lugar na internet. Art se tornou um ícone do terror instantaneamente, e o simples fato dele ter se tornado muito popular foi o suficiente para surgir uma continuação. Terrifier 2. O filme começa exatamente onde o primeiro acabou, no necrotério. E quando o Art vê que aquele legista ainda estava vivo e tentando chamar a polícia, ele ataca o cara, arranca um dos olhos dele e põe no seu próprio globo ocular. Afinal de contas, ele estava ferido depois do tiro que ele deu nele mesmo. Então ele pega uma espécie de martelo que tinha por ali e arrebenta o crânio do homem. E como se não bastasse, antes de sair, ele escreve o seu nome com sangue no espelho. E considerando tudo isso, até que ele não foi tão cruel, já que ele fez a mesma coisa no primeiro filme, só que com merda. Então dessa vez até que ele não foi tão maligno. O pessoal da limpeza agradece. Após esse incidente, ele vai a uma lavanderia, já que ele tá todo sujo de sangue, e lá, além do Walter White dormindo, ele encontra uma palhacinha que fica ali brincando com ele, mexendo no rosto dele, só que quando o Walter White acorda, percebe que na verdade o Art está brincando sozinho, o que evidencia o quão pirado ele é. E após isso, é claro que ele mata o Heisenberg e dá um fora dali. Um ano depois conhecemos
conhecemos Sienna, a protagonista desse filme, que de primeira vemos ela fazendo uma fantasia para o Halloween de uma princesa guerreira, inspirada em um dos desenhos que seu pai, que faleceu há pouco tempo, havia feito. Além disso, também conhecemos o irmão dela, o Jonathan, que é uma criança muito esquisita, não só porque ele tem um pescoço gigante, mas porque ele vive pesquisando sobre assassinatos reais e até vemos ele achando matérias sobre as garotas do primeiro filme. E enquanto a Sienna tá fazendo a fantasia de uma heroína, o garoto quer ir vestido de arte para o Halloween, fazendo a protagonista conversar com a mãe dele sobre isso. Mas a mãe acha super normal. E o mais engraçado de tudo isso é que nesse diálogo ela fala que ninguém se fantasia de Jeffrey Dahmer ou de Charles Manson. Só que ela fala isso porque o filme foi lançado antes da série do Dahmer. Eu sinto muito, Sienna, bastou uma série para as pessoas passarem a fazer isso. Após isso, ela vai assistir um pouco de televisão e acaba dormindo. E no sonho dela, ela acaba vendo arte, em um cenário muito estranho, com adultos cantando, brincando e agindo como se fossem crianças. E nisso, Art começa a dar doces e presentes para esse pessoal. E quando chega a vez da Sienna, ele oferece uma caixa para ela. Ela fica relutante em aceitar, mas acaba aceitando mesmo assim. E quando ela abre, nos revela um coração cheio de vermes, transbordando um líquido preto. Ao mesmo tempo que o Art cata uma metralhadora do saco de lixo dele e começa a atirar em todo mundo. E quando acaba as balas, ele simplesmente pega um lança-chamas, o que faz a nossa querida protagonista acordar assustada. Só que o que assusta ela mais ainda é o fato de o quarto dela também estar pegando fogo, pois por algum motivo misterioso, as asas da fantasia dela estão em chamas. E então a mãe dela aparece e salva o dia, ou melhor, a noite. E claro que ela enche a Sienna de bronca como toda mãe que se preze, ainda mais quando o filho literalmente põe fogo na casa. Mas a Sienna insiste que ela tinha deixado a vela apagada, só que fica difícil da mãe dela acreditar quando por motivos desconhecidos ela tem 500 velas no quarto dela. Mas a dúvida que fica é, será que o sonho dela influenciou nas chamas ou as chamas influenciaram no sonho dela? Bem, mais pra frente descobriremos. No dia seguinte, após a escola, Sienna e sua amiga chamada Bárbara vão até uma loja de fantasias para comprar novas asas para a fantasia dela. E lá adivinha quem elas encontram? O Art, que mesmo fazendo algumas brincadeiras e poses para a Sienna, a única coisa que ela consegue sentir é medo. Mas mesmo com esse encontro, ela paga pelas asas e elas vão embora. E para não perder viagem, o Art mata o vendedor da loja. E já que ele conheceu uma das amigas da Sienna, por que não ir atrás dela também, né? Ele então vai até a casa da Bárbara para pedir doces. Só que por ele ser um pouquinho grandinho, a Bárbara se recusa a dar doces para ele. E ele, como maníaco que é, começa a insistir e a bater na porta cada vez mais forte. O que irrita a garota, que pega os doces e joga na cara dele. E como consequência disso, mais tarde naquele dia, Bárbara começa a escutar uns barulhos estranhos em sua casa. E encontra a Art de volta. Ele volta para matá-la nessa cena que com toda certeza é uma das cenas de morte mais sangrentas e exageradas dessa franquia. Ele pega ela, corta o rosto com um bisturi, depois arranca a pele do crânio dela, quebra o braço, arranca o braço, enfim, ele fica uma meia hora torturando essa garota. E como se não bastasse, ele pega álcool e sal para passar nos ferimentos dela. E o mais incrível disso tudo é ela continuar viva quando a mãe dela chega lá, cara, surreal. E depois disso ele pega a mãe dela, arranca a cabeça e usa para servir doces para criançada. É um palhaço muito do gente fina. Enquanto isso, a Sienna já está lá numa festa com a fantasia que ela fez, mais outra amiga e o namorado da outra amiga. Enquanto isso, Jonathan tá tendo uma discussão com a sua mãe, porque mais cedo ele também encontrou o Art e a palhacinha na escola, quando eles estavam desmembrando um animal. E ao ver isso, ele saiu correndo e acabou esbarrando na diretora, que pensou que foi ele que havia feito aquilo e avisou a mãe dele, e ele acabou sendo suspenso da escola. E no meio dessa discussão com a mãe, ele chama ela de vadia e sai correndo. Enquanto isso, a Sienna tá lá, curtindo, tirando fotos, muito louca, porque a amiga dela colocou drogas em sua bebida. Em paralelo a isso, a mãe dela acaba encontrando seu carro todo sujo com espuma, ovos e papel higiênico. E o que ela faz? Ela liga para Sienna para reclamar do irmão dela e também para incomodar ela. E no meio dessa conversa, é como se a Sienna tivesse um pressentimento, porque aqui elas têm a última despedida, antes do Art fazer isso.
Após isso, Jonathan chega em casa e encontra sua mãe sem cabeça pra mais nada e o Art, que põe o guri pra dormir, ao mesmo tempo em que eles ligam para a Sienna, e nisso a palhacinha imita a voz do Jonathan e pede ajuda, dizendo pra ela buscar ele em um parque de diversões, a fim de armarem uma armadilha pra ela. E quando eles chegam lá, a Sienna desce do carro para procurar o irmão, e é nesse momento em que o Art mata o namorado da amiga e a amiga, obviamente em duas cenas bem violentas e cheias de gore. E após isso começa a grande perseguição final. E algo importante a ser dito é que a partir daqui o Damien Leone, que é diretor e roteirista desse filme, erra a mão, mas erra a mão feio, porque essa cena da perseguição final é extremamente longa e arrastada. Fica realmente difícil pra quem assiste entender por que o filme apenas não acaba, cara. Porque fica assim, ó, a Sienna golpeia o Art, aí o Art pega e golpeia a Sienna, aí o Jonathan golpeia o palhaço pra ajudar a irmã dele, aí o palhaço pega e ataca ele também. E isso segue por vários minutos. A coisa só anda um pouco quando a Sienna é apunhalada pelo Art com a sua própria espada e acaba ficando meio que morta, porque aparecem umas cenas que não tem como saber se é real ou não, mas o importante é que ela volta e finalmente consegue dar cabo desse palhaço, decapitando o maldito. Enquanto os irmãos choram e se abraçam, a palhacinha aparece e leva a cabeça do Art. E após isso, em uma cena pós-créditos, vemos o que aconteceu com a Vicky, a sobrevivente do primeiro filme, que após matar a apresentadora, foi parar em um hospital psiquiátrico. E lá vemos que, estranhamente, ela desenvolveu uma devoção ao palhaço, e também que ela está grávida. E quando ela vai parir a tal criança, na verdade o que ela pare é a cabeça do Art, o palhaço. Terrifier 2 fez muito sucesso, pois logo que ele foi lançado, muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a passar mal, gorfar assistindo o filme, o que acabou servindo de marketing e tornando o Art mais popular ainda. E nesse caso, a popularidade é sinônimo de dinheiro, porque com um orçamento de 250 mil, o filme fez 7 milhões de bilheteria, além de ter sido muito melhor avaliado pela crítica do que o primeiro. Não só pelo fato das atuações serem melhores, a fotografia, a história ser um pouco mais redonda, mas a protagonista, que além de ser interessante, o filme consegue fazer com que quem assiste se importe com ela, diferente do que acontecia lá no primeiro. No fim das contas, temos um segundo filme mais competente que o primeiro. Não é um bom filme ainda, tem os seus problemas, mas funciona. E se você gostou do conteúdo assistido, comenta, curte, se inscreve com o sino ativado e também me siga no Instagram para não perder os próximos vídeos.